Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus amados, estamos, pela misericórdia do Senhor, passando por esses momentos difíceis, é verdade. E muito oportuno nesse momento trazermos mais uma mensagem que venha colocar um foco em nossa família. E hoje a nossa mensagem vem falar um pouco sobre a questão do saber falar, ou de usar de sabedoria no falar. Visto que esses dias estamos muito dentro de casa, visto que esses dias estamos ansiosos com tudo, para que tudo isso passe, visto que muitas vezes a rotina do dia a dia vem nos cansar, vem nos deixar um pouco mais agitados. Vamos trabalhar nesse tema nessa noite e eu convido os amados a abrir vossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, vamos ler dos versos 25 ao 32 e depois vamos lá em Colossenses e vamos ler apenas o verso 6 do capítulo 4. Então vamos começar. Efésios, capítulo 4, do verso 25 ao 32, que vai dizer assim: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Vamos orar por essa palavra. Senhor nosso Deus e Pai, queremos, Senhor, neste momento, agradecer-te, Pai, por todas as bênçãos e misericórdias que o Senhor tem derramado sobre nós. Agradecer, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, podendo levar a Tua palavra a todos que nos assistem, Pai. Ó Senhor, seja conosco. Nesse momento, Pai, não seja o pastor Carlos a falar, mas seja o Senhor a falar através dele, para que as pessoas, os irmãos que estão assistindo esta live nesse momento, e os que assistirão posteriormente, possam, Senhor, ouvir a Tua voz e fazer aquilo que o Senhor deseja que façamos. Ó Senhor, perdoa também os nossos pecados, porque somos homens e mulheres falhos, Pai. Mas de certo, mesmo assim o Senhor nos amou. Mesmo assim o Senhor nos salvou. Mesmo assim o Senhor nos trouxe para perto de Ti, Pai. Ó meu Deus, direciona, Pai, tudo quanto for feito aqui nesta noite, para que tudo o que façamos seja do Teu agrado. É assim que nós Te oramos, por essa palavra, que faça morada em nossos corações, em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Meus amados, o tema, eu li só Efésios, né? E vou ler agora o Colossenses, como eu havia dito, Colossenses 4, 6, que ele continua dizendo também assim: A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal,
para saberdes como deveis responder a cada um, ou como deveis falar com cada um. Mais uma vez, a gente vai tratar aqui nessa noite um pouco de relacionamento. E principalmente, hoje nós vamos falar sobre a comunicação em nossos lares. Como cristãos, como tem sido a minha comunicação para com o meu cônjuge, a minha comunicação para com os meus pais, a minha comunicação para com os meus filhos e principalmente a minha comunicação para o outro. Aqueles que não fazem parte do meu lar, mas com o meu vizinho, com a sociedade no modo geral, como tem sido minha comunicação e o meu relacionamento para com todos. E também como tem sido o meu relacionamento ou a minha comunicação para com Deus. Eu vou começar mais uma vez fazendo uma pergunta para vocês. Qual o segredo para uma vida conjugal feliz? Essa pergunta foi feita a várias pessoas. Mas essa pergunta também foi feita a um casal de idosos, os quais estavam completando ali 50 anos de casado, bodas de ouro. E chegaram para esse casal separadamente, para o marido e depois para a esposa, e perguntaram: qual o segredo para uma vida conjugal longa e feliz? E então o marido respondeu assim: há 50 anos, todos os dias eu saio de manhã para comprar o pão. E compro o pão daquele baguete, porque é o meu pão preferido. E da baguete, o que eu mais gosto é aquela pontinha. Então, assim que eu chego em casa, com aquele pão quentinho, eu pego aquele pão, corto aquela pontinha, coloco a manteiguinha da terra em cima e dou para minha esposa. E então chegou a vez da esposa responder a mesma pergunta. Qual o segredo para uma vida conjugal longa e feliz? E a senhora respondeu o seguinte: todos os dias de manhã, meu marido sai para comprar pão. Ele corta o pão, ele pega o pão quentinho, aquela baguete, que é o pão preferido dele, e ele corta aquela pontinha da baguete, passa manteiga da terra em cima e me dá. E eu venho comendo há 50 anos aquela pontinha que nem gostar eu gosto, mas eu como em amor à sua dedicação. Se ao ouvirmos essa história, nós podemos dizer: que história maravilhosa, que história romântica. Ora, o marido com toda a dedicação pega o pão, pega aquela pontinha do pão, corta para a esposa e ela, mesmo sem gostar, ela pega aquela pontinha e come. E isso há 50 anos. Mas eu vou lhes dizer algo. Não é uma história romântica. Mas aqui mostra uma verdadeira falha na comunicação desse casal. Temos que entender, meus amados, que existe uma grande necessidade de comunicação nos nossos lares. Entre o marido e a esposa, entre os pais e os filhos, entre os irmãos, existe uma necessidade enorme de comunicação entre todos que fazem parte do lar. Ninguém pode ficar de fora. Há quem tenha mais atenção, mais cuidado até com o animal de estimação do que com uma pessoa. Mas o que eu quero dizer a você é que nem ele deve ficar de fora, mas ele também
deve fazer parte dessa família e se sentir nessa família. Mesmo que com essa necessidade da comunicação nos lares e nessa vida moderna, ela nos oferecendo ou dizendo que vai resolver os nossos problemas com toda a tecnologia, com as diversas formas de comunicação, meios de comunicação, com as diversas redes sociais, isso não tem resolvido os problemas nos lares. O que tem mais acontecido nos lares é cada integrante no seu canto, cada um com o seu celular na mão, cada um com suas amizades externas, mas nenhum conhecimento de um para com o outro dentro de casa. Muitas vezes, um não sabe a necessidade do outro, muitas vezes, um não sabe o que o outro está sentindo, não sabe seus desejos, não compartilha as suas vitórias e muito menos as suas derrotas. As pessoas não se conhecem mais. O problema com a comunicação no lar e no contexto geral, ele não é externo, certo? Ele não é uma falta de oportunidade, mas esse problema nessa comunicação está no coração daquele que deseja ou necessita ou tem que se comunicar. As pessoas se voltam para si, as pessoas entram, se enclausuram, entram numa toca e não entram mais em contato com o povo dentro de casa. Ao ponto do pai não mais conhecer o filho, dos filhos não conhecerem mais os pais, dos cônjuges não se conhecerem. E aí, mais uma vez eu vou dizer, e quando esses filhos casam, que vão para os seus lares, vão formar seus lares, além de carregar essa bagagem junto com eles, deixam dois desconhecidos dentro de casa. Um casal que não tem mais intimidade. Um casal que não conversa mais. Um casal que não tem mais nenhuma aproximação. Uma falha na comunicação, uma falha no lar. Muito mais do que apenas nos comunicar, Deus, Ele deseja que nos comuniquemos de forma agradável, abençoador, para quem nos ouve, para quem se aproxima de nós, para quem está atento às nossas ações. Quer que nossa comunicação seja como a comunicação dele para conosco, cheia de graça e de verdade. Uma comunicação direta, uma comunicação calorosa, uma comunicação entendível, uma comunicação verdadeira. Comunicar é a forma de nos compreendermos mutuamente e tornar comum as nossas necessidades, os nossos pensamentos, quebrar o isolamento individual para que haja essa comunhão. É abrir o coração para o outro e partilhar as ideias, as experiências, porque essa comunicação, ela é a base do companheirismo. Ela é necessária. Meus amados, temos que nos dar conta dos problemas que a falta de comunicação acarreta, dos desgastes, das enrascadas que nós entramos por causa da falta da comunicação ou da má comunicação. E tudo isso temos que levar em conta os efeitos que o pecado causou em mim, em você e na nossa comunicação. Tanto minha para com você que está me vendo, tanto sua para com quem está ao seu redor, tanto nossa para com Deus. O pecado, ele não só me afetou, mas ele afetou a minha forma de me comunicar com o meu próximo. E quando olhamos para o texto, a gente agora vai voltar os nossos olhares para as Escrituras.
olhamos e vemos em específico em Gênesis, por exemplo, que a primeira coisa, ou a primeira ação, ou ato registrado divino foi falar. Deus disse, então houve. Houve céus, houve terra, houve os animais. E quando nós olhamos na criação do homem, vemos a Trindade em comunicação. Veja que Deus ele conversa entre si e diz assim, olha, como vamos fazer o homem? Então ele vai dizer, olha lá, ó, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Há um diálogo, há uma comunicação, há um entendimento. E, tendo o homem sido criado para ser uma criatura sociável, Deus não só colocou nele o desejo de se comunicar, como também lhe deu a capacidade de responder a essa comunicação. Não é um computador, não é um robô, mas ele é um ser inteligível, um ser pensante, um ser que tem suas vontades, um ser que tem suas volições, um ser que tanto ele ouve, ou seja, ele recebe essa comunicação, como ele também faz essa comunicação, ele dá uma resposta a essa comunicação. E essa é uma característica nossa, que podemos transformar essa comunicação em símbolos, que a gente vai chamar de escrita, por exemplo. Tudo isso para nos comunicarmos. Tudo isso para que o ser humano ele possa interagir com o outro. Deus é o autor da bênção da comunicação. E de tudo o que Ele fez, Ele tem nos abençoado. Tudo o que somos e tudo o que temos, devemos a Deus. Temos que ser bons mordomos das bênçãos de Deus, inclusive na comunicação. Então, como deve ser a minha comunicação com o outro? Como deve ser a minha comunicação com você que está nos assistindo nessa noite? Como tem que ser a minha comunicação com a minha esposa? Como tem que ser a minha comunicação com minha mãe? Como tem que ser a minha comunicação com Helena, com Lucas e com qualquer outra pessoa que está ao meu redor? E como tem que ser a minha comunicação também para com Deus? Temos que pensar. E o apóstolo Paulo, ele vai nos dar aqui 5 maneiras de como nós temos que fazer, ou como devemos nos despojar, do velho homem e nos revestirmos da nova criatura em Cristo Jesus e mudarmos as nossas ações. Ele vai mencionar 5 pecados que cometemos nesse texto e os quais nós precisamos evitar nos nossos relacionamentos para que tenhamos uma comunicação saudável, para que tenhamos uma comunhão com o próximo e com Deus. Primeiro, vamos para o verso 25 de Efésios, no capítulo 4 de Efésios, que diz assim, olha: por isso, deixando a mentira, cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Primeiro ponto, temos que abandonar a mentira e sermos honestos. Para que eu venha me comunicar bem, para que minha comunicação seja boa, para que minha comunicação seja agradável, para que minha comunicação seja eficiente para com qualquer outra pessoa, primeiro eu tenho que tratar em andar com honestidade e falar a verdade. O texto é claro, cada um fale a verdade. Não é incomum que após uma discussão, o casal, ou os pais com filhos, ou irmãos, queiram manter aquele gélido silêncio entre si. Para que a honestidade exista, é necessário que haja palavras.
e palavras verdadeiras e não com mentiras. Não adianta só quebrar o gelo, mas esse gelo tem que ser quebrado com verdade. Não precisa ser com afronta, não precisa ser com arrogância, mas tem que ser a verdade. Se fez certo, se fez errado, se reconciliou, vai conversar, então que essa conversa venha com verdade. Seja uma conversa ponderada, mas verdadeira. Então ela devem ser palavras verdadeiras e não com mentiras. Porque a mentira é a afirmação contrária dos fatos, falada com o propósito de enganar. A mentira abrange toda espécie de trapaças. E outra coisa, entendamos, o diabo é o pai da mentira. A quem você serve? Você tem que escolher qual é o Senhor que você quer servir. Se você vai servir o Senhor da verdade, você vai ter que andar com a verdade. Você vai ter que ser o portador da verdade. Se você quer andar com mentira, saiba que o diabo é o pai da mentira. Até uma vez alguém disse uma coisa bem engraçada, disse assim, olha, se o diabo é o pai da mentira, e se nós andamos com a mentira, logo nós somos genros do diabo. Porque nós vivemos casados com a mentira. Nós temos que andar com a verdade. Jesus Cristo, ele foi bem taxativo. Eu sou caminho, verdade e vida. Ligado. Jesus está dizendo, olha, anda por aqui. Porque se você andar por aqui, eu estou lhe propondo um caminho. Esse é o caminho que eu estou lhe propondo. Mas para andar neste caminho, você tem que andar com a verdade. E se você andar com a verdade, com certeza você não sairá deste caminho e chegará até a mim, que sua vida. E tu terás a vida. E não qualquer vida, mas uma vida eterna, uma vida com abundância. Quando falamos a verdade, Deus está trabalhando em nós. Quando falamos a mentira, o diabo está agindo por nosso intermédio. Por isso eu digo, escolha a qual Senhor você quer seguir. Se você quer seguir o Senhor da verdade, ande com a verdade. Se você quer seguir o diabo, ande com a mentira. No convívio familiar, a mentira é algo que, se existente, deve ser exterminado, imediatamente abandonado. Deus espera que a nossa comunicação seja caracterizada pela verdade, pois Jesus, ele é a verdade e temos que ser portadores desta verdade se somos dele. Se nós somos cristãos, não podemos só falar que somos, mas mostrar que somos. E nós só vamos mostrar que somos cristãos através dos nossos atos. Através da nossa vida. E se eu ando com a verdade, eu mostro que sou cristão. Mas se eu ando com a mentira, pode ter certeza, você é qualquer coisa menos cristão. Não bate. A mentira é contraditória a Cristo. Não tem como andar com a mentira e dizer que é de Cristo e ser de Cristo. Dizer qualquer um diz. Ser é outra história. Precisamos ser honestos, francos e justos com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, com Deus, com os nossos pais e com todos que estão à nossa volta. Isso não é só uma vez, não é só um dia, mas é sempre. Temos que andar com verdade, justiça, franqueza, sempre. E honestidade. Não com um ou com outro ou quem escolher a dedo, mas com todos, para que sejamos verdadeiros, para que sejamos honestos. O verso 26, ele vai dizer assim: verso 26, irai-vos e não pequeis,
não se ponha o sol sobre a vossa ira. E vou ler também o 27. Nem deis lugar ao diabo. Olha só, amados. Temos que ter cuidado com a ira descontrolada. Um dos grandes problemas da nossa comunicação é o excesso de ira. E para entendermos, há dois tipos de ira ou de raiva, como queiram chamar. A justa, que é essa daqui, a 4:26 de Efésios, e a injusta, que é o 31, que diz aqui assim, olha: longe de vós toda amargura e cólera, e ira e gritaria. Essa ira aqui, ela é maléfica. Precisamos sentir uma raiva justa, como a raiva que Moisés teve contra a idolatria do povo. A raiva que Moisés teve, a ira que ele teve de ao descer do monte, ver o povo adorando a outros deuses, aquilo ali causou ira nele, mas ali foi uma ira justa, porque ele estava em busca de levar as leis, de levar a palavra de Deus àquele povo, e aquele povo não queria mais. Não queria, não deu tempo, não esperou, não teve paciência de aguardar de vir essa palavra, e resolveram arrumar um jeito de resolverem suas vidas sozinhos. E todos nós conhecemos o resultado dessas rebeldias, né, do povo. A ira pode ser um interruptor de comunicação sadia, da comunicação sadia. Sua explosão contra seu cônjuge ou filhos, ou sua implosão geradora de amargura no coração, são exemplos comuns de como a ira injusta se manifesta. Temos que ter cuidado. Muitas vezes nós, porque estamos com a razão, queremos nos elevar e ser mais do que o outro e chegar ao ponto de agredirmos. Muitas vezes não fisicamente, mas emocionalmente, as pessoas. Fazendo com que as pessoas se sintam mal, as pessoas não se compreendam ou não compreendam a situação porque estão sendo tratadas daquela forma. Isso é uma ira injusta. Você luta contra a ira pecaminosa quando sabe que os problemas devem ser resolvidos o quanto antes para fazer e age para fazer acontecer. Quando você vê o problema e você tenta resolver esse problema, você age para que aquilo ali seja resolvido, evita-se chegar no momento de ira. Evita usar uma ira injusta. Evita ser injusto para com o outro. Se algo está acontecendo, procure resolver ou procure meios para que isso seja resolvido, para que a sua comunicação não seja interrompida. Se atualize. Preste atenção ao seu redor. Antes que você perca a comunicação com seu ente querido. Para que você perca a razão. Para que você não perca a amizade. Tenha cuidado. Isso que eu estou falando para vocês, eu tenho que pensar nisso todos os dias também. Porque todos nós somos propensos a fazer isso. Resolva o que puder resolver. Não deixe de sanar os problemas. E não deixe os problemas para depois. Senão o tempo não curará as feridas, mas cristalizará os problemas ao ponto de você não saber mais como resolver. E aquilo ali vai ficando guardado, porque todo mundo tem medo de chegar e encostar e causar um problema que aconteça ou se torne em proporções maiores. Temos que ter cuidado. Não é uma brincadeira. Como eu falei numa das lives passadas, casamento não é feito um casaco que a gente bota os braços e carrega. Mas é como uma joia que a gente tem que cuidar, polir todos os dias, ter cuidado. Palavras como amor, carinho, atenção têm que existir. E na família não só tem o marido e mulher, tem também os filhos. Tem também os que moram conosco. Tem mães
sogras, sogros que muitas vezes estão ali, moram conosco porque ou nós dependemos deles ou eles dependem de nós, e até um certo ponto que todo mundo depende de todo mundo e todos dependem de Deus. Essa é a questão. Então todos os integrantes da família têm que se sentir amados. E o verso 26 está justamente dizendo que temos que ter cuidado com essa ira exagerada. Porque essa ira exagerada, nessa ira exagerada nós podemos dar lugar ao diabo. Resolva o que tiver de resolver antes que o dia se finde. Antes que chegue a noite. Porque quando nós guardamos aquilo ali, aquele probleminha para resolver no outro dia, quando nós podemos resolver naquele dia, aquele probleminha ele vai crescendo em proporções. E daqui a pouco chega a um ponto que não tenho condição, nem eu e nem você, de resolver sozinho, quando da primeira vez poderia ser resolvido. Meus amados, a palavra está dizendo, olha, tu tiver de iras, mas iras justamente, não injustamente. E resolve. Resolve tudo isso para que tu não venhas cair na cilada do diabo. Para que você não venha ser injusto com seu cônjuge, para que você não venha ser injusto com seu filho, ou com qualquer que seja, ou com um vizinho, ou com um irmão, ou com seus pais. O texto ainda vem dizendo assim, olha, verso 28. O verso 28 eu vou dar um apertinho aqui, que olha o que diz. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Meus amados, é o seguinte. Eu vou pegar esse texto aqui e vou querer usar um pouquinho dentro de casa o que acontece. Quantas vezes os cônjuges se tratam na seguinte posição: eu trabalho, o dinheiro é meu. Aí o marido tem o dinheiro dele guardado, a mulher tem o dinheiro dela guardado. Um pode passar por um problema, o outro pode passar por um problema e eles não se comunicam, não se juntam, não dizem isso aqui é nosso, mas isso aqui é meu. Aí o que acontece é que quando uma das partes precisa de dinheiro, não tem dinheiro, sabe o que é que faz? Vai lá sorrateiramente e pega, porque sabe que se pedir é um não. E, consequentemente, os filhos vendo isso, os filhos aprendem a fazer a mesma coisa com os pais. Porque o pai ou a mãe, além de furtar, ainda está ensinando o filho a furtar. Vai, lá na carteira do teu pai tem, ó, pega escondido para que ele não veja, mas deixe do mesmo jeito. Porque se ele ver, vai ser uma confusão. E vice-versa. Meus amados, o texto está dizendo que aquele que furtava não furte mais. Porque não devemos tirar aquilo que não nos pertence. E nem muito menos tirar algo se não nos permitiram tirar. Deus estabelece o direito de propriedade e diz que o roubo inclui toda sorte de desonestidade e visa tirar do outro aquilo que lhe pertence. Aí, ó, pesos, medidas, salário, trabalho, imposto, dízimo, nós cristãos somos expertos nisso. E negligenciar com dízimo. Ah, não, esse mês não dá. Nós não estamos tirando do nosso cônjuge, mas nós estamos roubando o que é de Deus. Dízimo não é meu, não é pago. Ah, vou hoje pagar o dízimo. Lembrei que eu tenho que pagar. Dízimo é devolução. É amor. Você dá com o seu coração. 10%. E quando eu falo em dízimo, eu não vou falar aqui só no dinheiro, que é importante, que é o que mantém a obra. E eu vou dizer ainda mais. E quando eu não devolvo o meu dízimo, eu estou ensinando ao meu filho, ao meu cônjuge, ao meu pai e a quem tiver ao meu redor a fazer o mesmo, a não devolver. E aí com isso a obra sofre.
E do mesmo jeito que a obra sofre, dentro de casa também sofre. Porque se eu não tenho amor para devolver o que é de Deus, entregar a Deus o que é dele, eu não vou fazer isso com o meu próximo. Eu não vou ter preocupação em pagar minhas contas, eu não vou ter preocupação em suprir aquilo que necessita dentro de casa, porque eu não tenho, não é do meu coração. Eu tenho que prover a mim, a minha necessidade. Ah não, eu estou precisando de uma calça nova e tem 3 contas de luz para pagar, que energiza que se virem. Ah, eu estou necessitando de um sapato e meu filho está precisando de um remédio. Não, esse menino fica bom, faz um xarope. Liga para a bisavó dele, para a avó dele fazer um xarope aí que resolve. E está tudo certo. E não cumpre o que é necessário. Você está tirando. Toda vez que o marido ou a mulher, ele recebe o salário dele, eles não têm essa comunicação, essa união de dizer isso aqui é nosso. E eu resolvo as minhas coisas e deixo a minha família à mercê, eu estou roubando deles. Por isso que o texto diz, aquele que roubava, não roube mais. Se você tem um vício, e esse vício tem sido, tem mexido com sua família, esse vício está fazendo com que você roube da sua família. É cigarro, é bebida, é jogo, é mega sena, seja o que for. Tudo aquilo que faz com que você tire da sua família, você está roubando da sua família. Se você não tem a capacidade e o amor de suprir a necessidade da sua família, com certeza você também não tem nem a capacidade nem o amor de responder a Deus em devolver seus dízimos. E assim como a família sofre, a obra do Senhor sofre. É simples. Como eu falei, o roubo ele inclui toda sorte de desonestidade, que visa tirar do outro aquilo que lhe pertence. E da mesma forma, como o diabo, que é mentiroso, assassino e ladrão. Saiba que quando você rouba da sua família, você mata sonhos da sua família. Quando você pensa só em você e sua família sofre, você está matando os sonhos dela, você está roubando os sonhos dela, você está sendo um assassino de sonhos. Você está fazendo com que sua família deixe de crescer por causa da sua... fugiu a palavra agora. Da sua individualidade. Verso 29. O verso 29 vai dizer assim, olha. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Meus amados, devemos atacar o problema e não as pessoas. Quantas e quantas vezes a gente vê nos lares as pessoas se degladiarem umas com as outras e não resolverem os problemas. Atacar a pessoa e esquecer realmente do qual é o problema da questão. Um cristão não pode ter uma boca suja, isso é básico. Quando o coração muda, a boca também muda. Nossa comunicação precisa ser positiva, boa, edificante, necessária e transmissora, de graça aos que ouvem. Jesus disse que há uma conexão entre o coração e a boca. A boca fala do que o coração está cheio. E aí eu vou perguntar, do que está cheio o seu coração? É inconcebível um cristão que olha para o outro e fala palavrão, é com o cônjuge, é com o filho. É inconcebível
desejar toda sorte de mal para uma pessoa, quando deveria orar por essa pessoa para que essa pessoa mudasse? É lógico, como o próprio texto aqui está dizendo, que há uma conexão entre o coração e a boca, porque se o coração não é mudado, consequentemente, a boca não vai falar outra coisa senão do que está no coração. Temos que fazer uma análise em nossas vidas se realmente somos cristãos e se realmente nós estamos mudando, ou se nós estamos procurando mudar a nossa vida, para que a nossa vida seja igual como a vida de Cristo. Para que ver se somos realmente imitadores de Cristo, como Paulo assim disse que deveríamos ser. E outra, também vamos prestar conta no dia do juízo por toda a palavra torpe que sair de nossa boca. Se nós proferirmos palavras que não abençoa, que não dá crescimento, que não traz união, pode ter certeza que nós vamos ter que prestar conta dessas palavras que nós estamos proferindo. Temos que decidir o que nós somos. Temos que decidir nossas vidas, o que queremos e como vamos querer andar. A quem vamos seguir, a quem vamos imitar. Ou eu vou buscar um molde que Cristo deixou para nós, que é a Bíblia, ou eu vou andar de acordo com o mundo e caminhar de acordo com o mundo para eu ter o mesmo fim que o mundão vai ter. Eu tenho que decidir. Cristo morreu por mim naquela cruz, então eu tenho que ser espelho de Cristo. Eu tenho que mostrar que a minha vida foi modificada porque Cristo me ganhou. Eu tenho que fazer diferença aonde quer que eu esteja. Mas se eu não faço a diferença, quem vai fazer? As pessoas do mundo? E olhe que tem pessoas ímpias que têm um comportamento muito diferente do que o cristão tem. E o cristão deveria se envergonhar disso. Muitas vezes nós encontramos um grupo ali e no meio da conversa a gente não sabe quem é crente e quem não é crente, porque a conversa é a mesma. E muitas vezes o fato da conversa ser a mesma não é boa. Nossa língua pode ser uma fonte de vida ou um instrumento de morte. Podemos animar as pessoas ou destruí-las. Amados, devem estar ausentes nas palavras do cristão quaisquer coisas que não possam ser aproveitadas para o crescimento de quem ouve. E também, nunca devem usar suas palavras para atacar ou agredir a quem está lhe ouvindo. Se você não tem uma palavra de edificação, se você não tem uma palavra que vai fazer mudar a situação, se você não tem algo a falar para contribuir, cale-se. Quantas vezes em casa nós temos um problema e esse problema torna-se muito maior por causa de palavras erradas, por causa de palavras que inflamam, que agridem, que machucam, que transtornam. Quantas crianças têm ido para psicólogos porque os pais não sabem falar, não sabem tratar as crianças? Quantos filhos com baixa estima ou baixa autoestima porque não têm fé em si mesmos, porque os pais professam palavras ruins, palavrões. Não tratam os seus filhos com amor, com palavras brandas, com palavras de encorajamento. Quantas vezes a gente vê pai, esse menino é um burro, não consegue fazer isso, e fazendo com que os filhos fiquem para baixo. E principalmente nesse momento que estamos em casa, sem poder sair, eles estão em casa constantemente, precisando de nossa ajuda,
para estudar, para uma lição. Procurando nos pais exemplos para poder crescerem e terem uma firmeza de adultos, de quando chegarem à fase adulta, estão recebendo dos pais palavrões, apelídios que não ajudam em nada, colocando as crianças, os filhos, para baixo. Eu não vou falar nem crianças, mas adolescentes, até adultos mesmo, que estão dentro de casa, e porque não são o que os pais acham que deveriam ser. Porque meu filho não é advogado como eu sou, não é um juiz como eu sou, não é um médico como eu sou, então não vale nada, é uma profissão porcaria, deveria fazer isso ou aquilo, e não dão força aos seus filhos. Ao invés de abençoarem os seus filhos, amaldiçoam seus filhos com palavras ruins. Dos versos 30 ao 32, vejam o que diz. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. E finalizando, antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amados, nós devemos agir e não reagir. Em vez de permitirmos que certas coisas interfiram em nossa comunicação de modo prejudicial, devemos agir preventivamente. E antes mesmo de os problemas se estabelecerem, temos que demonstrar bondade, compaixão e perdão em nossa comunicação. É melhor prevenir do que remediar. Muita coisa poderia ser evitado, muito problema poderia ser evitado dentro do lar, até fora do lar, na sociedade de modo geral, se as pessoas agissem antes que o problema acontecesse. Que as pessoas usassem de perdão, complacência, usassem de amizade para com o outro, mas não. Pensassem num comum e não no individualismo. Muita coisa seria resolvida. Há no contexto uma relação direta entre perdão e ação. Isto porque perdão, tal como Deus nos perdoou, é um modelo de reconciliação e comunicação. O perdão nos move em direção das pessoas que nos feriu, ao passo que o ressentimento procura nos manter afastados para evitar a dor, para evitar o combate, para evitar o sofrimento. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês: Cristo não fez isso. Antes, Cristo encarou toda a dor envolvida no perdão de pecados e agora temos acesso ao Pai. Deus nos trouxe para perto dele. Mesmo pecadores, mesmo inimigos dele, ele nos trouxe para perto dele através do sacrifício de Cristo. E não foi sacrifício qualquer. Não foi um perdão de boca, mas foi aquele perdão verdadeiro lá de dentro do coração de Deus. Um perdão o qual nós sentimos todos os dias. Um perdão que nos deu vida através de Cristo Jesus. Através da morte do seu único Filho. E da mesma forma que Ele nos perdoou, Ele quer que nós andemos em perdão. Que nós perdoemos não só 7 vezes, mas que nós tenhamos a capacidade de perdoar sempre, os 70 vezes 7 por dia pelo menos.
para não dizer por hora. Para que toda vez que aquele que der de um lado de nossa face e demonstrar o desejo de ser perdoado, nós liberarmos o perdão. Meus amados, nós só temos acesso ao Pai porque alguém nos perdoou. Alguém nos trouxe para próximo. Quantos pais estão intrigados dos filhos dentro do mesmo lar, dentro da mesma casa? Quantos maridos intrigados de suas esposas, cada um num canto, morando há anos juntos, mas um num canto e outro no outro? Quantos irmãos passam uma vida toda distante um do outro para não liberarem o perdão? E muitas vezes essas pessoas ainda se dizem ser cristãs. É inconcebível isso. Deus, ele é um Deus que perdoa. Deus, ele é o Deus do perdão. Ele sempre deu o primeiro passo em nossa direção para nos reconciliarmos. Não é o homem que vai atrás de Deus para se reconciliar, mas Deus que vem constantemente. Deus, se a gente olhar durante toda a história, toda a Bíblia vai trazer que Deus, ele sempre deu o primeiro passo para a reconciliação, e está a prova aí, Cristo Jesus. Uma reconciliação de uma vez por todas, basta crer no Filho dele. E porque nós não podemos liberar perdão para o nosso próximo? Como nós queremos receber perdão se nós não liberamos perdão? Lembra lá da oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas ofensas assim como temos perdoado a quem nos ofendeu. Será que nós temos perdoado realmente a quem nos ofendeu? Será que eu tenho usado de perdão, tenho liberado perdão, para estar pedindo perdão sempre e querer receber toda vez esse perdão? Será que eu tenho perdoado meu cônjuge? Será que eu tenho perdoado os meus filhos? Será que eu tenho perdoado os meus pais? Será que eu tenho pedido perdão? Eu tenho ido em busca do perdão? Será que eu tenho recebido esse perdão? Ou as pessoas têm vindo para me dar o perdão e eu também não quero esse perdão? Temos que analisar as nossas vidas. Meus amados, Deus se interessa não somente com o que falamos, mas como falamos. Ele quer que sejamos mansos, humildes e verdadeiros, para que possamos viver com Ele, que é santo, e vivermos em santidade. Se estivermos atentos ao que Ele nos ensina através de Sua palavra, de certo, Ele nos abençoará. Ele abençoará as nossas palavras, Ele abençoará a nossa forma de comunicação, Ele abençoará o nosso relacionamento ou os nossos relacionamentos. Nos dará a capacidade de sermos bênçãos para com outras pessoas. Mas para isso, eu tenho que buscar essa melhora. Eu tenho que buscar. Eu tenho que também conhecer quem é Deus. Eu tenho que conhecer o que Ele quer de mim. Eu tenho que conhecê-lo. Nessa noite, meus amados, o maior desejo é que mudemos a nossa forma de nos comunicar. Que falemos a verdade. Que busquemos respeitar o outro. Que busquemos ouvir o outro. Porque a comunicação ela não pode ser unilateral, mas ela tem que ser bilateral. Um fala, o outro escuta e depois o outro fala e o outro escuta, e nós chamamos isso de diálogo. Porque se a comunicação ela for unilateral, é um monólogo. Só um fala e só um ouve. Mas precisamos de uma comunicação, nós precisamos de um relacionamento onde a comunicação exista, onde um interaja com o outro e ambos interajam com Deus.
Quantas vezes Deus tem falado e nós não temos ouvido? Quantas vezes Deus tem nos perdoado e nós não temos perdoado a ninguém? Que nessa noite nós possamos sair com esta palavra em nosso coração, de mudança. Para que, como aqui em Colossenses 4:6 diz, que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Para que a nossa palavra seja uma palavra abençoadora. Para que as nossas palavras sejam recebidas com amor. Para que a nossa comunicação seja uma verdadeira comunhão. Para que possamos expressar os nossos desejos, vontades, as nossas dificuldades, e para que o outro também possa fazer o mesmo. E juntos possamos caminhar e termos sim uma vida longa e boa para com todos que estejam ao nosso redor. Nessa noite, pensemos dessa forma, que hajamos dessa forma e que busquemos cada vez mais a palavra de Deus, porque, de certo, ela é o nosso guia. E mais uma vez, eu vou convidar você para orar junto comigo. Para que nesse momento, você em seu pensamento traga aquela pessoa a qual você não tem se comunicado bem. Aquela pessoa que você não liberou perdão ainda. Ou aquela pessoa que você ainda não tem o perdão dela ainda. Porque de certo, tanto nós fazemos algo que entristece as pessoas, como as pessoas também fazem isso conosco. Então que essa última oração você coloque no seu pensamento e no seu coração essas pessoas que ainda têm esse algo a resolver. Para que Deus lhe dê a oportunidade, a coragem e a ousadia para você resolver isso. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, maravilhoso, bondoso e gracioso. Senhor, mais uma vez na Tua santa presença, queremos colocar, Pai, em Tuas mãos os nossos relacionamentos. Os nossos relacionamentos familiares e também os nossos relacionamentos de amizade, de coleguismos, profissionais. Ó meu Deus, que o Senhor venha colocar em nós, Deus, a vontade de buscarmos um relacionamento agradável, como a Tua Escritura fala. Que nós possamos, Deus, através da Tua Palavra e de tudo quanto o Senhor faz por nós, nos comunicarmos com verdade, com honestidade, com sabedoria, com gratidão, com paz, para com todos que nos rodeiam, Pai. Ó Senhor, que o Senhor nos proporcione também, Senhor, a dar e ao receber o perdão daqueles quais nós nos aborrecemos ou os aborrecemos, Pai. Que o Senhor nos dê essa oportunidade, Pai, de trazê-los para perto, para que possamos mais uma vez caminharmos juntos, como é o Teu desejo, para que sejamos unidos uns com os outros, para que possamos andar em comunhão, Pai. Ó meu Deus, nos proporciona, Pai, essa alegria, nos dá essa ousadia, nos dá essa vontade, esse querer. Muda os nossos corações naquilo que estamos sendo falhos, para que não venhamos cometer mais erros com as nossas famílias, com os nossos amigos, com os nossos pais, com aqueles que nos amam, Pai. E nessa noite, Pai, que o Senhor possa estar nos abençoando, que o Senhor possa estar nos ajudando a nos erguer, a erguer a nossa cabeça e a seguirmos em frente e termos força para resolver aquilo qual nós podemos resolver. Porque de certo, o que tem para o Senhor resolver, o Senhor resolve.
Mas o que nós temos que resolver, isso só nós podemos resolver. É assim que nós te oramos nessa noite, Pai. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as bênçãos e as doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja com todo o seu povo que está nos vendo agora, em toda a face da terra. Amém. Que tenhamos uma noite tranquila de paz e que o amor por nosso próximo e o nosso amor para com Deus aumente a cada dia. Deus nos abençoe.